bênção poder estar aqui com vocês esta noite. Que confesso que eu sequer conhecia Cataguases por nome. E por causa do expolivro que não conseguiu licença a tempo em Juiz de Fora, e o Senhor abriu as portas aqui em Cataguases, e as autoridades municipais nos receberam de braços abertos, e aí os irmãos incluíram, né, Cataguases nesse circuito. Amém. Dessa vez. Amém. Então, fiquei conhecendo esse lugar, né? Então, graças ao Senhor, é a região da Zona da Mata, é isso? Amém. Zona da Mata, finalmente estou na Zona da Mata, amém? Amém. E eu logo percebi que a igreja de Cataguases é uma igreja cheia de entusiasmo, hein? Cheia de vitalidade, cheia de encargo, simples e obediente, seguindo a palavra profética. E nós então vamos começar nesse circuito, né, por aqui. Aqui será a mensagem número 1. E nós vamos dar sequência, né, em João Molevade, depois Belo Horizonte, Itaúna, né? É isso, né? Então, essas 4 cidades. E eu coloquei, né, como título, está aqui, não ou não? Está aqui. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso que está em Hebreus, capítulo 4, versículos de 11 até 13. Por que eu coloquei este título? É que, ultimamente, nós temos falado muito sobre a reta final, que nós estamos na reta final. Amém. Entretanto, este termo, a reta final, não é meramente um termo por falar. Tem razão de ser. Talvez os filhos de Deus tenham ficado também na Nova Aliança, no Novo Testamento, como a exemplo dos filhos de Israel no Antigo Testamento, a primeira geração que saiu do Egito, ficaram dando voltas pelo deserto, porque eles não creram no Senhor, não creram na sua palavra, quando os 12 espias foram espiar a terra e voltaram com notícias boas e más para a maioria. Boas, que a terra realmente é muitíssimo boa, e que eles trouxeram os frutos da terra, né? Um cacho de uva teve que ser carregada em 2 homens. Então, e por outro lado, a notícia ruim para a maioria era que os homens eram gigantes, e como pão, eles poderiam ser devorados por esses gigantes. Portanto, eles não creram na palavra do Senhor para tomar posse da terra como herança que Deus lhes deu. E no Novo Testamento, infelizmente, nós também, por causa da nossa natureza carnal, incredulidade, infantilidade, eu digo nós, os cristãos, a cristandade ou até o cristianismo em geral, ficamos dando voltas e mais voltas e mais voltas, e todo ano dando voltas, e nós continuamos o mesmo. Parece que ano após ano nós não crescemos. Assim era a situação do cristianismo, e também não era muito diferente a situação entre nós. 2 anos atrás, eu estive no Chile, depois da partida de Mondonk, 1 ano e meio. E os irmãos do Chile, eles confessaram, que o Mondonk amava muito aquele país, e ia 2 vezes ao ano naquele país, para dar conferência, para ajudar os irmãos. Isso ele fez por 39 anos
confessados por eles. E que a situação não mudava. Por 39 anos a situação era complexa, complicada ali no Chile, entre os irmãos do Chile. E eu logo fui considerar 39 anos. Então, quando eu fui, naquele ano, juntamente com o irmão Esdras, deveria então ser ano 40º, ano 40. Se o irmão Doug foi 39 anos, quando eu fui, deveria ser 40º. E 40 anos, o povo ficou rodeando o deserto e não saindo do lugar. Assim como eles mesmos confessaram, os irmãos do Chile confessaram, o irmão Dong foi lá 39 anos, eles continuavam os mesmos. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor nos deu uma palavra, nos deu uma conferência rica, e a partir daquele ano, irmãos, a situação do Chile começou a mudar. Começou a sair, eles começaram a sair de rodear o deserto por 40 anos. Mais um ano, a mesma coisa, eles pararam com isso. Então, irmãos, isso me deu uma luz de que, irmãos, nós podemos estar dando voltas estes anos todos passados, no deserto, com a nossa infantilidade, mas o Senhor mudou a nossa sorte. Não é? Graças ao Senhor, que pelas ferramentas que o Senhor nos deu, através do ministério de Mondonk, e o Senhor intensificou todas as ferramentas. O Expolivo, por exemplo, que chegou a Cataguases, o fruto está muito acima da nossa expectativa. Desde que este Expolivo Sudeste começou por Campinas, trouxe muita bênção à região de Campinas. E nossos livros, o nosso trabalho, a palavra de Deus foi divulgado. E também depois nós fomos para Campo do Jordão. Ali permanecemos 40 dias, porque era toda a temporada alta do inverno em Campo do Jordão. E muitas pessoas conheceram a palavra do Senhor em nosso trabalho. A mídia divulgou e a cidade recebeu-nos com grande impacto. E aí nós fomos para Taubaté. Taubaté, a terra de Monteiro Lobato. Muitas e muitas crianças foram alcançadas naquela cidade, sem falar que as autoridades nos receberam de braços abertos, a própria polícia militar e também a cidade. E aí nós íamos para Sertãozinho, é isso, né? Íamos para Sertãozinho, também por problema de licença, nós fomos para São Carlos primeiro. E o Senhor abençoou muito a cidade de São Carlos. A reportagem feita pela Globo, para mim, foi a melhor reportagem que eles fizeram sobre o Expolivo. E outras mídias, outras emissoras também fizeram. Irmãos, nós começamos a ser conhecidos já pelo público em geral. E depois fomos para Sertãozinho, de Sertãozinho fomos para a Serra do Espírito Santo, e também o Senhor abençoou muito ali, não é isso? Serra do Espírito Santo, os capixabas, né? Terra famosa por moqueca, capixaba, conheceu a palavra do Senhor, conheceu o Expolivo, o trabalho nosso, divulgamos a nossa palavra, nosso encargo. Ia vir para Juiz de Fora, mas por um problema de licença, veio parar aqui em Cataguases. Louvado seja o Senhor. E daqui está preparando para ir para Sete Lagoas, né? E ali também esperamos grande sucesso. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não pensávamos que o Senhor fosse nos abençoar tanto. No ano passado, em setembro, a gente mal sabia o que fazer
para restaurar o projeto Expo Livro. E o Senhor, em dezembro, já nos havia dado 3 carretas. A primeira que está rodando é essa, Sudeste. E a do Sul já rodou Chapecó e agora Foz do Iguaçu. E do Norte, infelizmente, ainda está com muitos problemas, né, para reforma. E nós estamos mandando pessoas que trabalharam na carreta do Sul para ajudar os irmãos do Norte, para apressar um pouco a reforma, porque o Norte está ávido para rodar, né, esse projeto também ali na região do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Futuramente nós queríamos que cada região dessa tenha um Expo Livro, né? E a comportagem dinâmica, então, irmãos, o Senhor nos abençoou de uma maneira revolucionária, né? Que a comportagem, nós não havíamos achado um caminho, e a coisa estava indo mais ou menos com muito esforço, mas com muitas dificuldades também. Mas graças a Deus, desde que um grupo de jovens que cuidavam do irmão Donk creram na palavra do profeta, e eles acharam um caminho diferente, que nós chamamos de comportagem dinâmica, e dali também saiu o encargo, posso orar por você, que isso está trazendo uma revolução também nas igrejas, não é isso? A comportagem dinâmica, deixa eu falar primeiro a comportagem dinâmica. A comportagem dinâmica simplesmente trouxe outros números, né, de distribuição de livros. E eu acredito que neste ano nós teremos distribuído quase 1,5 milhão de livros. 1,5 milhão. Coisa antes nem pensada, certo? Então, graças a Deus, você vê, o alimento diário nós fracionamos em um kit de 2 alimentos diários de 4 semanas. Isso facilitou muito o trabalho dos comportadores dinâmicos, e essa palavra atualíssima, está saindo nas ruas, para o público em geral, estão tendo acesso na palavra profética. Irmãos, isso é incrível, e está saindo como saem os kits. Irmãos, isso é maravilhoso. A editora está tendo que trabalhar imprimindo, certo, rapidamente, né? Cada vez esgota um estoque aqui, esgota o estoque lá. E as cooperativas estão precisando mudar a mentalidade, né? Aquelas cooperativas que ainda estavam com mentalidade antiga não estavam dando conta de suprir mais. Irmãos, o Senhor está nos abençoando muito. E o projeto, não sei se eu posso chamar de projeto, posso orar por você. Essa prática de posso orar por você, irmãos, está renovando as igrejas. Não sei se você está praticando. Irmãos, se você ainda tem medo de praticar, faça como eu, no começo. Eu não sabia como fazer, não tinha coragem de orar pelas pessoas. Deixa escapar essa frase da sua boca, não é isso? Deixa escapar. Posso orar por você? Pronto, aí você vai começar a ganhar coragem. E você vai vendo benefícios, não é isso? Eu disse para o secretário de Educação lá no Expo Livro que semana passada eu estava em Cuiabá. Vocês estão vendo que eu venho num ritmo quase que alucinante, né? Eu não paro. E aqui mesmo, os irmãos da região 6 não têm misericórdia de mim, né? Eu chego aqui de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, né? Já acordei de madrugada e me deram 1 hora de descanso só, né? À tarde. Já estou aqui de pé de novo, não é isso? Amanhã o ritmo também é alucinante. Mas, irmãos, estou muito alegre. Muito alegre porque a obra do Senhor está avançando a passos longos. Semana passada estava em Cuiabá e um dos testemunhos que me tocaram muito era que um comportor estava na mão o último kit. E já estava na hora de reunir com sua equipe. Ele fez uma oração e disse para o Senhor: Senhor, eu vou trabalhar para distribuir esse último kit
Se eu não conseguir chegar ao horário, eu vou embora, mas eu vou tentar, mais uma vez. É o último. Ele viu um carro parado, vidro fechado, e a pessoa estava vendo o celular. E ele bateu no vidro, a pessoa abriu, com os olhos arregalados, posso orar por você? Ele não esperava. Pode. Aí orou. Sabe o que a pessoa disse? Você caiu do céu. Deus se mandou aqui. Você está vendo essa marca aqui no meu pescoço? Vermelha assim? Hoje de manhã, eu tentei me suicidar. Eu me pendurei numa corda, só que não sei o que aconteceu, essa corda não me aguentou, eu caí. Não consegui me matar. Eu estava aqui considerando no carro o que fazer. Se me matava ou não, como fazer, dar sequência à minha vida, eu não sabia o que fazer. E você chegou nessa hora. Irmãos, são coisas desse tipo que estão acontecendo no nosso meio. Não é nosso esforço, não é nossa técnica, mas é Deus trabalhando. Deus trabalhando na nossa obediência à palavra. Quando nós cremos que essa é a palavra do Senhor, e o Senhor é que põe a mão, o Senhor confirma a palavra e faz os sinais nos seguirem. Não é? Hoje mesmo no avião da Azul, o grandão ali, ó, o meu cameraman, com uma camisa, posso orar por você, do tamanho dele é um outdoor, né? Outdoor. Naquele avião turbo-hélice, sabe que não tem saída na frente, né? Ele foi sentar na primeira fila, e a aeromoça ele estava conversando com a aeromoça, viu o outdoor, e falou assim, eu preciso de oração, eu quero que você ore por mim. Olha só. E orou pela moça. Eu não sei quem me contou. Quem me contou foi, acho que o Rafael. Quem me contou aqui? O Assis. Você que me contou? Um comportou, não é isso? Foi abordar uma senhora de carro, vidro aberto na janela. Mas quando ele foi se aproximar, a senhora se assustou, levantou o vidro e foi embora. Aí, só que ela leu os dizeres da camiseta depois. Aí então ela deu a volta e voltou procurando por ele. Veio outro comportor e falou, não é você, eu preciso falar com aquele. Aí que ele veio e falou, eu preciso pedir perdão para você. Quando você se aproximou, me assustei, fechei o vidro, fui embora. Mas quando eu li que a sua intenção era orar por mim, eu quero receber a oração. Eu só estou falando esses pequenos exemplos, sem falar, irmãos, em muitos problemas de suicídio. Impressionante a quantidade de suicídio, irmãos, que nós estamos evitando. Impressionante. Impressionante a quantidade de desempregados que o Senhor atende a oração na hora. Quantidade de pessoas com problemas familiares, problemas de saúde, os irmãos oram e acontece. E as pessoas são curadas. Irmãos, o Senhor está pondo a mão nisso. Porque nós estamos sendo simples e obedientes à sua palavra. Não é? Ó Senhor Jesus. Então é isso que eu quero dizer, nós estamos em um outro momento. Não estamos mais dando voltas pelo deserto. Por quê? Porque nós estamos acreditando, crendo nos profetas, crendo na palavra do Senhor, e as coisas estão avançando. É por isso que eu venho dizendo que nós estamos na reta final. O que quer dizer isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, nós não estamos mais dando voltas pelo deserto. Todo ano a mesma coisa, não é isso? Marido olha para a mulher, você não muda, né? E a mulher fala para o marido, você também não muda, não é isso? Todo ano a mesma coisa. Mas graças ao Senhor, agora nós estamos mudando, não estamos? Senhor Jesus. Se não estamos mudando, estamos indo para onde?
Se não estamos dando volta pelo deserto, estamos fazendo o quê, Ildefonso? Estamos entrando na boa terra. É ou não é? Isso é a reta final. O que é a reta final? É nós entrarmos na boa terra. Estamos em direção de entrar na boa terra. Ó Senhor Jesus. Por isso que o Senhor, na conferência internacional, na instância ainda, nas últimas duas mensagens, em 15 e 16, o Senhor começou a nos abrir João 14, 15, 16, 17, para mostrar o que está reservado para nós, o final, o resultado do trabalhar do Senhor em nós, que é algo glorioso. Portanto, irmãos, como Coríntios, a gente era infantil, só apontando um pouco, 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Essa era a nossa situação no passado. E eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quer dizer, vocês ainda estão dando voltas pelo deserto, não é isso? Falta água, murmura, não é isso? Falta comida, murmura. Irmãos, temos que aprender a crer na palavra do Senhor. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas. Irmãos, quando há na vida da igreja ciúmes e contendas, são sinais, irmão, de que nós estamos dando volta pelo deserto. Um quer ser melhor que o outro. Um quer ser superior ao outro. Não é isso? Um quer aparecer mais do que o outro. Competições entre nós. Preferências entre nós. Não é? Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Cheio de opiniões diferentes. Irmãos, isso é sinal de que somos infantis, carnais. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, o nosso foco tem que ser o foco de Deus. Isso eu falei na quarta mensagem lá na instância. O nosso foco é o foco de Deus. Qual é o foco de Deus? O foco de Deus é que a sua obra se realiza aqui na terra adequadamente, conforme Ele projetou. Que nós edifiquemos com ouro, prata e pedras preciosas, e não madeira, feno e palha. Não com artifícios humanos, não com capacidade humana, poder humano, não com o quê? A sua técnica humana, não. Vamos edificar, vamos realizar a obra de Deus com o próprio Deus triuno. Ouro, prata, pedras preciosas. Capaz de passar pela prova do fogo. Depois, o que permanece é permanente. Graças a Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Quer dizer, cada um, não é para você torcer pelo Flamengo, não, pelo River Plate e Flamengo é mais fácil, não é isso? Flamengo e Atlético, Cruzeiro, né? Ou vocês aqui são mais carioca do que mineiro, vocês? É. Vasco, né?
Irmãos, como se na igreja nós tivéssemos competições, não é? Quem é melhor, quem é pior, eu sou mais por esse, eu sou mais por aquele. Irmão, tudo isso é carnalidade, tudo isso é infantilidade. É você focar nos homens e não focar em Deus, não focar na obra de Deus. Irmãos, para Deus o que importa é que a obra de Deus seja feita, não é? Capítulo 4, versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensorbebeça a favor de um em detrimento de outro. Não torça para Flamengo falando mal do outro time, certo? Então, é assim que os coríntios eram, vivendo uma vida infantil, carnal, não é isso? E nós não queremos continuar dando voltas pelo deserto. Então, irmãos, só que Paulo, aparentemente, nós não comparamos homens com homens, mas nós precisamos identificar quem é aquele que está comissionado por Deus a nos dar direção. Por isso Paulo no capítulo 4 ainda fala, versículo 15, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Irmãos, isso parece uma coisa pequena, mas aí está a chave de todo sucesso. Aí está a chave da nossa bênção. Nós sabemos, irmãos, de quem recebemos essa palavra e de quem é essa palavra, como os Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2, 23. É isso, né? Acho que esse versículo é muito importante. 2, 13, não 2, 23. 1 Tessalonicenses 2, 13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Irmãos, se você crê naquele profeta que Deus enviou para trazer uma palavra de direção para nós, essa palavra você crê como palavra de Deus, essa mesma palavra faz a obra de Deus. Essa mesma palavra opera eficazmente em nós. Irmãos, esse é o nosso segredo, sabia? É o segredo da nossa bênção. Só que o povo no Antigo Testamento caiu na mesma besteira que muitos de nós caímos hoje, de questionar o profeta de Deus. No Antigo Testamento, quando Deus chamou um povo do Egito para servi-lo, e o Senhor deu um líder entre eles. E o líder, vocês sabem que é Moisés. E Deus, tudo que Deus queria falar com o povo, ele falava para o Moisés, e Moisés transmitia ao povo. E Moisés havia dito para Deus, depois de 80 anos de idade, 40 anos eu passei no deserto de Midian, já me tornei pesado de língua, pesado de boca. Eu já não tenho mais eloquência. Não me manda a mim, manda outro. Aí Deus disse, não, eu quero mandar você. Não é o seu irmão Arão, um homem eloquente? Então ele vai te servir de boca e você lhe será por Deus. Vocês entenderam? Vocês se lembram desses versículos? Então, Moisés tinha a autorização de falar por Deus como profeta de Deus. E Arão seria a sua boca para transmitir ao povo. Mas Moisés era o profeta, é ou não é? Só que o homem, é muito fácil dizer que ele crê em Deus, mas é muito difícil ele crer na palavra de um homem.
é muito difícil você reconhecer que essa palavra vem de Deus. Por quê? Porque é um homem que vive entre nós, né? Isso fez com que o próprio Arão e Miriam, que eram mais velhos que Moisés, duvidassem de Moisés. Disseram para Moisés, através de uma aparente, né, erro de Moisés, que havia se casado com uma mulher cusita, e foram questionar Moisés, mas foram questionar o quê? Está em Números capítulo 12, vamos dar uma olhada. O que eles questionaram? Por que casaste com a mulher de Cush? Foi assim que eles perguntaram? Capítulo 12 de Números, versículo 2. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. Irmãos, esse é o problema de todas as gerações, de todos os séculos. Quando um homem usado por Deus, para falar por Deus ao povo, vem uma dúvida, por que ele? Por que só ele fala por Deus? Nós também não falamos melhor do que ele? Nós temos eloquência maior do que ele? Irmão, não é assim que o homem raciocina. Essa é a cabeça do homem. Mas Deus não pensa assim. Deus, quando Ele comissiona alguém, Ele dá a palavra dEle e esse alguém fala fielmente a palavra do Senhor. E essa palavra por si só prova que esse alguém foi enviado por Deus. Porque essa mesma palavra faz a obra de Deus. Tá certo? Aqui diz, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e lhe pôs à porta da tenda, e depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temesses falar contra o meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor contra ele se acendeu, retirou-se, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que a Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então rapidamente Arão pediu para Moisés, ai Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Irmãos, esta é a origem de todo o mal da primeira geração que caiu no deserto. Portanto, irmãos, o Senhor está nos abençoando, porque muitas igrejas descobriram que o segredo é ser simples e obedecer a palavra que o Senhor está dando através de seus profetas, não é? E com isso, no capítulo 13 de Números, registra a história dos 12 espias. Os 12 espias foram, em Cádiz Barneia, foram espiar a terra, não é isso? Aí, olha só, eles voltaram, como eles relataram. Capítulo 13, versículo 27. Relataram Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Aí, bom, eu vou ler
versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Irmãos, aqui estava alguém que cria na palavra dos profetas. Era alguém que cria na palavra do Senhor. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmão, quem somos nós? Nosso número não faz nem cócegas perto das grandes congregações, dos grandes grupos que têm milhares, até milhões de membros. Irmão, quem somos nós para fazer alguma coisa? Que fizéssemos alguma diferença à sociedade? Não é que esse povo pequeno que somos nós, irmãos, é que está influenciando a sociedade? Não é que somos nós? Cadê aqueles milhões de membros desses grandes grupos? Eles não estão saindo às ruas. Somos nós os poucos, estamos influenciando nas ruas, irmãos, orando com as pessoas. Qual deles que hoje no avião do Azul estava com a camisa outdoor, né, no peito, e pediram oração? Irmãos, quem? Qual grupo, irmãos, está distribuindo 1,5 milhão de livros, vendendo, não é distribuído gratuitamente, não? Irmãos, é esse grupo pequeno, é o pequeno rebanho, pequenino rebanho. Irmãos, não tema os gigantes, não tema cidades fortificadas, creia na palavra do Senhor, porque essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor, é do interesse do Senhor. Podemos ser poucos, podemos ser fracos em termos financeiros, temos pouca força, mas, irmãos, o Senhor põe a sua mão de bênção e agradou ao Pai nos dar o seu reino. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, aí naquele dia, naquela noite, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha só que coração de ingratidão e de incredulidade. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Você quer voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Nós não aceitamos esse capitão que Deus escolheu, nós queremos levantar um capitão nosso. Queremos voltar para o Egito. Irmãos, ó Senhor Jesus. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra muitíssimo boa. Se o Senhor não se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até
quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? Irmãos, a questão é crer. E a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que eles. Bom, ó Senhor Jesus, agora, irmãos, vamos lá para o versículo 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Bom, por que eu estou fazendo questão de ler tudo isso? É para mostrar para vocês, irmãos, nós agora, graças a Deus, estamos com outro espírito. E o Senhor está nos abençoando. Isso é quase que geral nas igrejas. As igrejas estão muito alegres, porque estão recebendo o benefício de crer na palavra do Senhor e crer nos seus profetas. Não é? Segundo Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, nós estamos prosperando pela misericórdia do Senhor. Por isso, irmãos, e por isso que isso me deu coragem de dizer, irmãos, nós deixamos de dar voltas pelo deserto. Estamos começando nessa reta final em direção à terra boa de Canaã. E essa terra boa de Canaã, irmãos, é a era do reino, é a era do descanso, é o sexto, o sétimo milênio, não é isso? O Senhor descansou no sábado. E esse sétimo milênio, irmãos, é a era do reino, que será o galardão para os Calebes e Josués. Será o galardão para os vencedores. Será o galardão, irmãos, para os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Portanto, irmãos, eu quero acreditar que os escolhidos estão principalmente na vida da igreja. Nós devemos trabalhar para isso. Todos os que vierem a reunir conosco, temos que ajudá-los a amadurecer, crescer. Aí todos esses princípios espirituais, para que eles sejam esses escolhidos, que deixar a infantilidade, deixar de ser carnais, crescer na vida, irmãos, e, ó Senhor Jesus, junto conosco, possamos ser o filho varão, que será arrebatado ao terceiro céu, arrebatado ao teu trono de Deus. E eu quero ir nessa viagem. Se possível, ainda vivo, né? Então eu quero. Então que o Senhor, né, me acendeu essa esperança. Oh, aleluia. Portanto, irmãos, eu quero dizer para vocês, essa é a reta final. Todavia, essa reta final vai exigir mais ainda de nós. Mesmo da maneira que nós vínhamos vindo, com a nossa fidelidade, com a nossa fé, irmãos, ainda precisamos avançar mais um passo, porque não será suficiente o que eu vou falar na sequência. Talvez não dá para falar tudo hoje, não tem que falar na sequência da viagem, né? Então, mas de qualquer forma, eu queria ler com vocês ainda Hebreus, ainda nessa mesma sequência. Senhor Jesus. Hebreus 3,
Hebreus 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Irmãos, os caminhos dos homens são um nível e os caminhos do Senhor são de outro nível. São diferentes. Por isso, irmão, nós precisamos conhecer os caminhos do Senhor. Não adianta você se esforçar com a sua capacidade humana, confiar nos seus próprios caminhos, sendo que o Senhor tem outros caminhos. Nós temos que, pela fé, tomar posse desses outros caminhos, mas é através da palavra profética. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, o segredo é esse. O que mudou entre nós? Irmãos, o coração de crer no Senhor. Quando você crê no Senhor, crê nos seus profetas, você se aproxima do Deus vivo e você conhece os caminhos dele. Você conhece os pensamentos dele. Tá? Então, nunca tenha o coração perverso de incredulidade. Por isso, nós temos ultimamente falado, seja simples e obediente à palavra do Senhor. Né? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto que se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, ainda se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Eles acompanharam todos os sinais, prodígios e milagres. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ó Senhor Jesus, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Bom, nós não queremos que nenhum de nós aqui falhe. Todos possam entrar na boa terra de Canaã, no descanso. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, eu quero pular versículo 8. Ora, se Josué lhe tivesse dado o descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Isso quer dizer, o descanso que Deus queria que o povo de Israel entrasse, não era meramente possuir a terra boa de Canaã fisicamente. Na verdade, Deus tem reservado para o povo da nova aliança, o Novo Testamento, que somos nós, irmãos, um descanso espiritual muito melhor, muito maior. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, como Deus das suas. Irmãos, eu faço questão de explicar um pouco aqui, porque
nós que servimos ao Senhor e queremos entrar na terra boa de Canaã, que é o descanso de Deus, nós precisamos aprender a trabalhar no descanso de Deus. Êxodo 33, quando Deus, irado, indignado contra o povo que havia feito o bezerro de ouro, e Deus queria exterminá-lo, Moisés rogou, Deus então não fez. E Deus então prometeu, conforme ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, de levar esse povo para possuir a boa terra de Canaã. Mas ele disse, eu mesmo não vou, porque esse povo aqui é rebelde. Eu não vou, mas eu mando o anjo vai levar. Aí Moisés falou, não, se o Senhor não for, eu tenho certeza que nós não vamos entrar na boa terra de Canaã. Né? Aí, Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair desse lugar, subir desse lugar. Então, irmãos, é muito importante. Tudo que fazemos, precisamos fazer na presença do Senhor. A coisa mais importante, irmãos, para nós na vida da igreja e também na obra do Senhor, é a presença do Senhor. Se a presença do Senhor não está conosco, irmãos, você pode lutar com as suas capacidades, você pode lutar, né, com o seu talento administrativo, o seu talento de gerente, o seu talento de pastor. Irmãos, a obra de Deus não se realiza. Nós precisamos da presença de Deus. Aí então Moisés falou, se a presença do Senhor não nos faz subir desse lugar, então Deus prometeu-lhe o seguinte, a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Irmãos, esse é um tremendo de um versículo. Eu coloquei na minha sala, no meu escritório. Irmãos, a presença do Senhor tem que ser conosco. E quando a presença do Senhor é conosco, irmãos, não somos nós quem faz a obra. Não é a nossa capacidade, não é o nosso poder. Nós somos apenas canais. Nós somos apenas ferramentas na sua mão. Nós somos apenas aquela sarça para que o fogo, né, possa aparecer sobre a sarça. Portanto, irmãos, quando o Senhor é conosco, a presença do Senhor é conosco, irmãos, nós trabalhamos no descanso. Nos anos 80, no final dos anos 70, 80, surgiu um primeiro problema nas igrejas. Houve muito falar negativo, muita morte espiritual, contaminou vários jovens e muitos então se afastaram e saíram da vida da igreja. E eu era muito jovem e tentava persuadir a um, convencer a outro de não se afastar desse caminho, esse caminho verdadeiro, né? Só que todo dia o telefone tocava, não é celular, era aquele telefone mesmo que vai tririm, né? O telefone tocava e eu atendia, era má notícia. É mais um que foi contaminado, mais um que caiu na morte. E eu sempre tentando ajudar. Irmãos, depois de passar um tempo assim, o meu coração já disparava toda vez que o telefone tocava. E era muito jovem para carregar aquele peso todo, aquela carga toda. Porque as igrejas estavam sendo afetadas. Estava muito preocupado com isso. E chegou um momento, irmãos, que quando eu estava num ônibus em São Paulo, na cidade de São Paulo, subindo uma rua, eu sei até o nome da rua, subi na rua, dentro do ônibus, aí me deu uma ansiedade, angústia tão grande aqui interior, que eu queria descer do ônibus e sair correndo pela rua, não sabendo por quê. Porque não aguentava a coisa, sufocando, né? Aquela coisa. Estava a ponto de enlouquecer. Quem sabe entrar no síndrome do pânico. Aí nessa hora eu acordei. Falei, Senhor, eu não posso dar mais um passo. Se der mais um passo, posso passar da linha.
e para voltar vai ser difícil. Eu orei ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso aprender essa lição. Eu preciso aprender a trabalhar no descanso. Eu pedi ao Senhor isso. Vocês sabiam que eu falei assim, se servir ao Senhor é assim, Paulo teria morrido de ataque cardíaco. É isso. O irmão Dong teria morrido de ansiedade e angústia. Mas servir ao Senhor, graças ao Senhor, você pode aprender a servir ao Senhor no descanso. Não é que o Senhor me tirou dessa angústia, me tirou dessa ansiedade com tempo, não é imediatamente. Aí o Senhor foi me salvando, me livrando de entrar nesse estado perigoso, não é isso? Graças ao Senhor, irmãos, e eu aprendi com isso e com muitas outras experiências. Irmãos, hoje não estaria aguentando a carga sobre todas as igrejas, de todas as igrejas, de toda a obra do Senhor. Irmãos, se eu não tivesse aprendido essa lição de trabalhar no descanso do Senhor, sabendo, irmão, claramente que essa obra é do Senhor. É Ele que tem que fazer. Se Ele não faz, irmão, não adianta eu fazer. É ou não é? A palavra tem que vir dEle. Eu tenho que ser fiel à palavra dEle. E se a palavra é dEle, Ele trabalha. Entendeu? Então, de certa forma, irmãos, nós já aprendemos a trabalhar no descanso. E aqueles que aprendem a trabalhar no descanso, vivendo na presença do Senhor, serão galardoados com descanso dos 1000 anos. Entendeu? Então, hoje você tem que aprender a viver no descanso. Deixar o Senhor trabalhar, né? Ó Senhor Jesus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Bom, então eu vou terminar mencionando um pouco João 14, 17, que é o âmago de tudo isso que eu queria falar. Não, certamente não tenho tempo de desenvolver todo aqui com vocês, mas eu acho que alguns de vocês já acompanham nas transmissões, né, de outras, né, conferências regionais que eu tenho dado. Eu acho que vocês já estão por dentro, né? No entanto, esse assunto é muito complexo. Nós precisamos ouvir muitas vezes para poder absorver um pouco, porque é muito difícil, né? A revelação é muito elevada, tá? Então, quero só dizer para vocês, irmãos, que o Senhor, no final do trabalho, Ele quer nos receber, primeiramente os vencedores, receber vencedores no descanso, que é o 7º dia, 7º milênio, tá? E esse de receber os vencedores no milênio, Ele vai receber todos os santos no novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Também, irmãos, nós viveremos eternamente no descanso de Deus. Que será esse descanso? Que será esse descanso? Então, capítulo 14 de João, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, né? E eu hoje não tenho tempo de falar de contextualizar vocês do capítulo 14, porque tem um capítulo 13, que tem todo um antecedente para você entender o 14. Então, isso, em alguma outra cidade subsequente, eu farei isso. Mas, nesse momento, os discípulos estavam tristes, porque Jesus havia dito a eles que, depois da ceia da Páscoa, Jesus seria preso e ia sofrer nas mãos, né, dos sacerdotes, sumos sacerdotes, e ia morrer. E isso entristecia muito os seus discípulos. E eu quero dizer para vocês que, capítulo 14, não todos os 12 discípulos estavam presentes. Estavam apenas 11 discípulos. Porque aquele que o havia de trair, Judas Iscariotes, havia saído no final da ceia, né? Ele saiu para combinar com o sumo sacerdote e os sacerdotes de trazer soldados para prender Jesus. Quando ele saiu, Jesus abriu o coração para falar essas palavras mais elevadas de toda a Bíblia, a meu ver. Então, não se turbe o vosso coração, não se entristeçam, né? Por quê?
creia em Deus, creia também em mim, porque eu vou fazer o melhor para vocês. A minha ida vai ser de grande benefício para vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Em inglês, essa palavra moradas foi traduzida para mansions, que são mansões, tá? Mansions. Então, por isso que vem alguns interpretar de que Jesus está preparando mansões celestiais para nós, né? Ele foi, morreu, ele foi, e só vai voltar na sua segunda vinda. Então, ele ainda não voltou, porque ainda está preparando mansões celestiais para nós. Irmãos, se você ler o contexto aqui, não é isso. Essas moradas não são essas mansões. E a vinda do Senhor não é a segunda vinda, mas já era imediatamente após sua morte e ressurreição. Tá? Então vamos continuar. Pois vou preparar-vos lugar. 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então não é a mansão celestial. Quando eu for pela morte, e Deus me ressuscitará, e eu vou voltar para vocês, e vou receber vocês para mim mesmo. E como eu vou voltar para vocês? Isso está no versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu, Jesus, na carne, eu posso estar com vocês só enquanto dura essa carne. Mas eu preciso ir, e eu vou rogar ao Pai que enviará outro Consolador. Esse outro Consolador poderá estar para sempre com vocês. Não é? E Consolador aqui em grego é parakletos. Parakletos. Parakletos tem um significado de advogado, mas também tem um significado de aquele que defende os seus interesses. Aquele que sabe do que você precisa, ele fala por você, ele roga por você, intercede por você junto ao Pai. Tá? Então, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse outro Consolador? É o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade, irmãos? Nesse universo, só Deus é a verdade. Porque antes de existir todas as coisas, antes de existir o mundo, só havia Deus. Deus era a única verdade nesse universo, é ou não é? É ou não é? E dele é que saiu tudo, ele criou todas as coisas. Então, a realidade de todas as coisas é Deus. Além de Deus, irmãos, não há realidade. Só Deus é realidade, só Deus é verdade. Oposto à verdade, oposto à realidade, é vaidade, vazio. Oposto à verdade, à realidade, é falsidade. E pior ainda, oposto à verdade e realidade, é mentira. E o diabo é o pai da mentira. Irmãos, e nós, depois da queda do homem, nós caímos na vaidade. Nós caímos na vaidade dos nossos pensamentos. A nossa cabeça, irmão, só pensa em coisas vazias, coisas que não têm verdade, não têm realidade. É ou não é? Mas um dia, o Espírito da verdade entrou em nós. O que ele está fazendo? Está nos enchendo de verdade. Está nos enchendo de realidade. Nos enchendo do próprio Deus. Não é isso? Próprio Cristo. Porque Cristo é a verdade. Então, irmãos, a nossa vida está tomando consistência. Você não sente?
A sua vida antes não era meia vazia, meia, não é isso? Meia sem sentido. Tanto é que, irmãos, muitas pessoas pensam em se matar por a vida não ter sentido. Não é? Eu não sei quem foi que contactou uma senhorinha, né? Não sei se foi uma senhora nova, né? Que o comportor chegou, comportora, não sei, chegou por orar por ela. Ela confessou que aquele dia ela estava pensando em se matar. Por quê? Porque ela também não sabia por quê. E tinha um marido que ama ela, que dá tudo que ela precisa. E tinha 2 filhos ou 2 filhas, não sei. 2 filhas, não é isso? Boas, belas, boas filhas. E só que ela não tinha mais vontade de viver. A vida é sem sentido. A vida é vazia, irmãos. Sem Deus a vida é vazia. E ela queria se matar. E foi salva pela comportagem. Então, irmãos, graças ao Senhor, esse é o Espírito da verdade que o Pai iria nos conceder. Quem é Ele? Onde está? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Quem era que habitava com os discípulos? Era Jesus. Então, esse outro Consolador e o Espírito da verdade é o Jesus, é o próprio Jesus. Só que em outra forma. Ele virá em forma do Espírito. Ele habita convosco e estará em vós. Como Jesus, na carne, não podia estar dentro dos discípulos, mas como Espírito, ele podia estar dentro dos discípulos. Irmãos, esse Espírito hoje está dentro de você, está dentro de mim. Ele pode estar para sempre com você e vai estar para sempre com você. Por isso, irmãos, essa é a ida de Jesus pela morte e ressurreição. Ele voltaria em forma de outro Consolador, ele voltaria em forma de outro, do Espírito da verdade, o Espírito da realidade. E você hoje tem Cristo no seu coração, que é o próprio Consolador, que é o próprio Espírito da realidade, que vive em você. Então, esse Espírito da realidade, que é o próprio Jesus, é para receber você para Ele mesmo. Vocês estão entendendo? Depois da morte e ressurreição, Ele quer receber você para Ele mesmo. Mas onde Ele estava? Versículo 3, eu não terminei de ler, tá? E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde Jesus estava? Onde Jesus estava todo o tempo? Ele estava no Pai. Mas você está inventando, então tá bom. Então vamos lá. Onde está isso? Versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ora, depois da morte e ressurreição, Jesus viria aos seus discípulos como outro Consolador, como Espírito da realidade, para receber os seus discípulos para dentro dele. Mas para que os discípulos estejam onde Jesus estava. E onde Jesus estava? No Pai. Então, o objetivo de todo o trabalho de Jesus, irmãos, é de levar o homem para dentro do Pai. Irmãos, esse é o ponto mais elevado da revelação da Bíblia. Não é só levar para junto do Pai, do lado do Pai. Nós estamos sendo levados para dentro do Pai. Acho que você ainda não tem noção do que eu estou falando, né? Vocês sabem que Deus tem, livro de Tiago fala, tem, o Judas, né? Fala que tem miríades e miríades de anjos. Miríades e miríades significa milhões. E tem muitos anjos que servem, que ministram, né? E quem sabe cada um de nós tem um anjo aí da guarda, que fala do anjo da guarda, não é isso? Que cuida da gente, né? Irmãos, os anjos servem a Deus, mas nem todos servem próximo de Deus, sabia?
O arcanjo que virou Satanás depois, quando ele foi criado, ele era querubim da guarda. Ele andava no brilho das pedras, isto é, ele era um príncipe, ele era um rei entre os anjos. Então, ele era um dos poucos que podia estar perto de Deus, servindo perto de Deus. Então, os querubins, os serafins, quem sabe, são os poucos que poderiam estar bem próximo de Deus, mas não dentro de Deus. E Deus quer colocar você dentro dele. Para que onde eu estou, estejais vós também. Não é? Ó Senhor Jesus. Aí então, aí vem, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, versículo 4. Aí vem o Tomé, como nós aqui não estamos entendendo nada. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você quer ser recebido para dentro do Pai? Jesus é o caminho. E para você ser recebido dentro do Pai, você precisa ter verdade, você precisa ter realidade. Como um homem vazio, cheio de vaidade, cheio de falsidade, cheio de mentira, Deus não pode receber você para dentro dele. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. E você, cheio de morte, Deus não pode receber você. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ou não é? Então, Jesus é o nosso caminho para chegar até Deus Pai. Se vós me tivesses conhecido, como conhecerias também o meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, outro discípulo que não estava entendendo nada, que nem Tomé. Senhor, mostra-nos, ó Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Vocês veem que o profeta não fala suas próprias palavras. Um profeta tem que falar a palavra do Senhor. Por quê? Porque essas mesmas palavras que fazem as obras do Pai. Não é? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Vocês, discípulos, viram tantas obras que eu fiz? Deus confirmou por meio das obras que eu fiz? Crede pelo menos nisso, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Bom, irmãos, isso é maravilhoso. Eu vou deixar João 17 para depois, mas eu quero dizer para vocês, Deus deseja toda a obra de Cristo, desde derramar sangue na cruz, é por causa dos nossos pecados, para poder nos redimir de volta para Deus, nos resgatar de volta para Deus. Isso tudo é para quê? Para nos levar para dentro do Pai. Como pecador, não temos chance. Então Jesus teve que morrer. E depois, a sua obra na cruz, irmãos, também é para terminar, não só com pecado, mas também terminar com o nosso velho homem, nosso ego, não é isso? Com a parede da separação que havia entre os judeus e os gentios, não é isso? E também terminar com o diabo, não é isso? Com
com a nossa vida da alma, não é isso? Para crucificar a nossa vida da alma. Quer dizer, então todo esse processo visa nos colocar em Deus. E o processo de justificação pela fé é para dar o ponto de partida para Deus começar a trabalhar na essência nossa. Então, a partir daí, Deus está trabalhando no seu processo de santificação. Se Deus não nos santificar completamente, irmãos, não tem como nós sermos levados para dentro do Pai. Porque o Pai é santo. O Pai é único, não é? Então, se nós não tivéssemos tido o processo de santificação, irmãos, nenhum de nós seria levado para dentro de Deus. Por isso que eu digo assim, é muito fácil falar, aleluia, nós estamos sendo levados para dentro do Pai, mas o processo é difícil. Nessa reta final, irmãos, a exigência é maior. Nós vamos ter que levar mais a sério ainda das coisas que nós fazemos. Portanto, irmãos, Deus precisa nos santificar para que Ele pudesse nos levar para dentro de Deus. E no capítulo 17, eu vou adiantar um pouquinho para vocês. Capítulo 17 define o que é o processo de glorificação. O processo de glorificação vem depois da santificação. Santificação visa nos tornar santo como Deus é santo, e o processo de glorificação visa nos inserir em Deus. A glorificação, na verdade, é isso. Nos colocar em Deus. Quando você lê 2 Coríntios 3, 18, estamos sendo transformados de glória em glória. O que quer dizer glória em glória? E se a glória do ministério do Espírito não desvanece, é permanente, então o que significa de um nível da glória para outro nível da glória? Quer dizer, nós, no nível da glória, nós somos inseridos um pouquinho mais em Deus. Aí no outro nível da glória, nós somos inseridos mais um pouquinho em Deus. Vocês estão entendendo? Então, se nós estivermos progredindo na vida da igreja, crescendo no Senhor, tendo experiências, né, na palavra, sendo obediente à palavra do Senhor, irmãos, nós recebemos a presença do Senhor, que é a glória. E nós estamos sendo inseridos para Deus gradualmente, dentro de Deus, gradualmente, pelo processo de glorificação. Depois da santificação é a glorificação, é sermos inseridos para dentro de Deus. Hoje mesmo, irmãos, nós podemos estar gradualmente sendo inseridos em Deus. Você acredita nisso? Não é só naquele dia nós vamos ser de uma vez, tchum, não. Hoje mesmo, irmãos, Deus está nos inserindo nele mesmo. Nós vamos ser cada vez mais um com Deus. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então Deus quer nos fazer cada vez mais um com Ele. Bom, vou terminar porque senão não termino. Amém? Senhor Jesus, o Senhor abençoe vocês. Cataguases, aleluia. Finalmente conheci essa igreja. Né? O Senhor abençoa muito vocês. Espero que vocês sejam um exemplo dos que saíram de dar voltas pelo deserto. Nós estamos no caminho para a boa terra de Canaã, mas nós hoje, na vida da igreja, já experimentamos o descanso. Experimentamos o que é viver no Espírito, o que é viver na presença do Senhor, na presença da glória do Senhor. E o Senhor está nos levando cada vez mais para dentro do Pai. Esse é o processo da glorificação que já está acontecendo em nós. Se assim nós acelerarmos os passos, irmãos, o Senhor voltará. E nós seremos os vencedores, que vão reinar com o Senhor durante 1000 anos. O Senhor abençoe vocês.